Glória a Deus. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: quem entrara para ser hóspede na casa de um homem pecador? Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Eu vejo a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Pode aí se sentar um minutinho. Glória a Deus. Feche teus olhos nesse momento, coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que vieram aqui essa noite, elas não vieram aqui para escutar o homem. Por isso, meu Deus, eu te peço que o Senhor venha usar, meu Deus, a minha vida neste momento e falar com a tua igreja. Falar, meu Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra de Deus nessa noite nos fala da história de Zaqueu. A palavra, quando Jesus ia atravessando a cidade de Jericó, muitos aqui devem saber que Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, né? E ali antes, quando Jesus estava passando, nessa passagem por Jericó, ali ia ser a última vez que Jesus passava por aquela cidade, porque dali Jesus já ia seguindo para Jerusalém. Jericó estava a 27 quilômetros de Jerusalém, e Jesus ia seguindo para Jerusalém, dali onde que ia ter a entrada triunfal, e depois Jesus ia ser crucificado e morto ali. Mas aí a palavra de Deus fala que Jesus, ao atravessar aquela cidade, a palavra de Deus fala que ali havia um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu, ele era um coletor de impostos. Na verdade, Zaqueu era mais do que um coletor. Ele era chefe dos coletores de impostos. E Zaqueu era um homem muito mal visto pela sociedade. Por quê? Porque Zaqueu, ele era um judeu, mas ele cobrava impostos para Roma, para o Império Romano. Ele tinha que cobrar impostos. Ele era chefe dos coletores de impostos. Então Zaqueu era muito mal visto. Porque, além de tudo, que quando Israel era muito fiel a Deus, além de tudo isto, o povo de Israel, eles eram muito patriotas. Mas como eles estavam sob o domínio do Império Romano, uma coisa é você pagar imposto para o seu país, uma coisa é você pagar um imposto para outro país que está comandando o seu país hoje. Então eles não aceitavam pagar impostos para Roma, só que eles eram obrigados a pagar impostos. E Zaqueu era israelita, Zaqueu também era judeu, e ele era chefe dos cobradores de impostos. Então ele era muito mal visto. Ele era muito mal visto por isso. E aí o que acontece? A palavra de Deus diz que Jesus, ele ia atravessando a cidade. Ele ia atravessando a cidade, e Zaqueu escuta que Jesus ia atravessar aquela cidade. E a palavra de Deus diz que ele então, ele olha, a palavra fala assim, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Mas Zaqueu olhou para a multidão e ele viu, ele era pequeno. Se ele fosse alto, não tinha problema, ele ia ver Jesus. Mas como ele era pequeno, ele viu aquela multidão como um obstáculo. Ele viu aquela multidão como uma dificuldade. Mas o que ele fez? Ele usou a sua inteligência, ele teve uma estratégia
e ele superou aquela dificuldade. A palavra de Deus diz, a palavra fala que ele subiu numa árvore para ver Jesus. E muitas das vezes acontece na nossa vida, sabe o que é? Pessoas falam assim, eu não consigo. Talvez você fale assim, eu não tenho condições, eu não posso. Essas dificuldades muitas das vezes estão dentro de nós mesmos e nós temos que superar elas. Zaqueu tinha uma dificuldade física, que ele era pequeno no meio daquela multidão. Ele não tinha como ver Jesus na altura que ele tinha, no tamanho que ele era, mas ele superou aquela dificuldade, ele usou de estratégia na vida dele e ele subiu numa árvore. E na nossa vida é a mesma coisa, irmãos. Tem dificuldade na nossa vida que nós temos que superá-las. Temos dificuldade que vem sobre a nossa vida, a multidão talvez está na sua frente. Você talvez quer se aproximar de Jesus, você talvez quer fazer algo na sua vida, você talvez quer prosperar na sua vida, mas você coloca você mesmo a dificuldade que está sobre a sua vida, você não supera essa dificuldade. Muitas das vezes essa dificuldade está na nossa vida, nós mesmos que colocamos essa dificuldade, nós temos que superá-la, assim como Zaqueu fez. A palavra de Deus diz que Zaqueu subiu numa árvore, pastora Josiane, ele era pequeno, e Zaqueu, sendo mal visto, ele não estava nem aí, ele queria ver quem era Jesus. Ele era mal visto, irmãos, ele era mal falado pelas pessoas, pelos seus irmãos, seus próprios irmãos, falavam mal dele, mas ele não queria saber de mais nada, ele queria ver quem era Jesus. Muitas das vezes pessoas pode falar o que for de você, mas não deixe isso abalar a sua fé. Não deixe isso te impedir de buscar, de ver a Jesus. E a palavra continua dizendo assim: e subiu numa figueira para vê-lo, porque ia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Olha que coisa interessante. Havia ali uma multidão. Todas as vezes que Jesus se reunia, todas as vezes que a Bíblia fala que tem multidão, é mais de 3.000 pessoas. Todas as vezes que você olha na Bíblia assim, fala como na multiplicação lá dos pães e dos peixes, a Bíblia fala que tinha 5.000 homens e mulheres, fora mulheres e crianças. Essa multidão talvez tinha mais de 3, 4 mil pessoas ali, juntando homens, mulheres e crianças. Zaqueu, ele não tinha como ele ficar no meio. Se ele ficasse no meio daquela multidão ali, ele ia ser somente mais um. Se ele ficasse atrás, ele não ia conseguir chegar até Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: Jesus, ele gosta muitas das vezes que nós chamamos a sua atenção. Uma coisa é você querer ver Jesus, outra coisa é você ser visto por Jesus. Jesus viu ele e disse: desce depressa, eu quero pousar na sua casa. Você sabe por que Zaqueu subiu naquela árvore? Ele subiu naquela árvore porque ele era uma pessoa humilde. Pastor, mas a palavra de Deus fala que Zaqueu, ele era cobrador de impostos e era rico. Mas quem que disse? O que tem a ver humildade com riqueza, com dinheiro? A pessoa pode ser rica e pode ser humilde. Eu conheço pessoas que são pobres e são orgulhosas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não posso ser rico. A falecida e querida minha sogra, a mãe da Juliana, que está ali, minha esposa, ela tinha mania de falar assim: não, eu vou usar chinela havaiana para as pessoas verem que eu sou humilde. Eu falei: não, a senhora já é humilde, a senhora pode calçar uma sandália de ouro, porque a senhora vai continuar sendo humilde. A senhora não precisa, por causa das vestes, ou do chinelo, do sapato. Não, a humildade, Zaqueu, ele era humilde, porque se ele não fosse humilde, ele não tinha subido naquela árvore, ele não tinha se exposto, mas ele queria ver Jesus. E tanto que você vê que ele é humilde, que ele aceitou Jesus ir para sua casa. E ali, quando a multidão vê que
Zaqueu está indo, Jesus está acompanhando Zaqueu para ir para sua casa. Eles começaram a reclamar, eles começaram a murmurar, eles começaram a falar: como que esse homem vai para a casa de um pecador, um cobrador de impostos, um homem que defrauda aqueles que não têm, tira daqueles que não têm? Como que ele pode ir? Você sabe por que Jesus vai, irmãos? Porque Jesus, ele não anda por critérios humanos. Jesus não vê como a sociedade vê. Jesus não vê como eu vejo, como você vê. Jesus, ele vê o coração. Ele viu que no coração de Zaqueu tinha algo ali, que Zaqueu realmente queria ter um encontro com ele. Às vezes chega pessoas na igreja, eu já vi muito disso, pessoas chegam na igreja, saem da vida lá do mundo e vêm para a igreja e começam a buscar, e começam a aprofundar, a ter intimidade com Deus. As pessoas passam muito além, vai muito na frente daquelas que talvez a gente está um tempo na igreja. Muitas pessoas já passaram para mim e falaram: pastor, como eu já estou tanto tempo na igreja e eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não sei mais o que eu faço, eu não recebi o Espírito Santo, eu não fui batizado com o Espírito Santo. E quem que te disse que em tempo de igreja, que precisa de tempo de igreja para ser batizado no Espírito Santo? E quem te disse que precisa de tempo de igreja para ser íntimo com o Senhor? Não, isso não, é humildade, é aceitar. Se você for olhar quando Jesus conversa com o jovem rico, ele fala com o jovem rico assim: vende todos os seus bens e dá aos pobres, e vem e segue-me. O que aconteceu? Ele ficou triste. Aquele jovem ficou triste porque ele era muito, muito rico. E ele foi e se afastou. Ele não foi humilde o suficiente para aceitar aquilo que Jesus tinha falado para ele. Assim como Zaqueu, que subiu numa árvore para ver quem era Jesus. Nós temos que muitas das vezes colocar no nosso coração: você não vai ficar mais próximo de Deus porque você frequenta a igreja há 20 anos, ou há 10 anos, ou há 5 anos, ou há 6 meses. Não, você vai colocar no seu coração, você vai chegar mais próximo de Deus por causa da sua humildade, de aceitar. Porque tem pessoas, meus irmãos, que são orgulhosas, que são soberbas, estão dentro da igreja, mas estão longe do Senhor, estão longe dos caminhos do Senhor. Estão dentro da igreja, talvez até pregam, até cantam, até falam de Jesus dentro da igreja, mas está longe do reino de Deus. Às vezes as pessoas estão como o filho pródigo, aquele filho, não aquele que saiu, mas aquele que ficou em casa. Ele ficou perdido dentro da sua própria casa. Nós temos que acordar e ser humilde o suficiente para entender e ver o que Deus quer de nós. Zaqueu, se ele não fosse humilde, ele sabia do discurso de Jesus. Ele sabia que Jesus não falava nada para alimentar o ego de ninguém. Ele sabia que Jesus não falava nada para as pessoas ficar: o que Jesus falou para mim. Não, o discurso de Jesus, ele era duro. O discurso de Jesus, ele era forte. Jesus repreendia alguém na Bíblia, pastor, já repreendeu? Repreendia. Ele falou com os fariseus: raça de víboras. Ele repreendia. Só que nunca existiu alguém igual Jesus. Você sabe por quê? Todas as vezes que você vem nesse culto aqui, ou em qualquer outra igreja que você for, que você frequenta, você vai vir aqui e você vai escutar a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus falou. E a maioria das vezes que nós viemos aqui, nós não escutamos aquilo que nós queremos, mas nós voltamos no próximo domingo, mas nós voltamos na próxima quinta, porque as palavras de Deus, elas têm, a palavra de Jesus é palavra de vida eterna, é palavra que tem vida. É por isso que nós voltamos, é por isso que nós escutamos. Porque se Zaqueu podia falar assim: não, eu não vou escutar esse homem não, esse homem vai me descer o cacete aqui.
Ainda mais eu, porque ele sabia, ele reconhecia, ele sabia que ele era pecador, ele sabia que ele tinha defraudado, ele sabia que ele tinha roubado, ele sabia, ele tinha esse entendimento. Ele podia falar assim: não, eu não quero você na minha casa, porque você vai acabar comigo hoje. Mas ele não, ele aceitou. Ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele era pecador, e ele aceitou as palavras do Senhor Jesus. Ele aceitou as palavras, não, ele aceitou que Jesus fosse na sua casa. Ele aceitou que Jesus pousasse na sua casa. Talvez ali os discípulos ali junto com ele. Eu fico imaginando Judas. O que Judas estava falando? O que ele vai fazer na casa desse homem pecador? O que ele está fazendo na casa desse homem? Mas você sabe de uma coisa maravilhosa que eu vejo de Jesus, irmãos? Que ele veio para quebrar, sabe, esses paradigmas, essas coisas que a sociedade muitas das vezes coloca na vida das pessoas. Jesus veio para quebrar. Jesus, ele entrou na casa daquele homem. E a palavra diz assim: apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Tem umas traduções aí, não sei se na sua Bíblia está alegria. Quem que está outra tradução aí sem ser alegria? A sua está qual, pastor André? Oi? Recebeu com gozo. Tem outras traduções que falam assim: ele recebeu ele gostoso. Ele recebeu ele com júbilo. Ele ficou muito alegre de receber Jesus. E falou assim: como pode um homem desse? Eu sou um pecador. E ele recebeu ele na sua casa. Aí a palavra diz assim: Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, dou os meus bens, dou a metade dos meus bens aos pobres. E se alguma coisa eu extorqui alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Jesus falou alguma coisa com Zaqueu, irmãos? Não. Jesus precisou falar alguma coisa com Zaqueu? Jesus precisou pregar para ele? Jesus não falou nada. Para que Zaqueu levantou e falou isso? Você sabe por quê? Porque só a presença de Jesus basta na nossa vida. Hoje nós estamos aqui nessa noite. Jesus está aqui, irmãos. Ele está aí do seu lado. E Ele quer te ajudar. E nós temos que aceitar. Nós temos que entender. E não precisa ficar falando, irmãos. Não precisa ficar pregando horas. Para nós entendermos que nós somos dependentes de Deus. Nós não precisamos ficar falando a vida inteira. Basta apenas nós estar na presença dEle. Zaqueu somente estava na presença de Jesus ali. Jesus não pregou para ele. Jesus não falou nada para ele. E ele falou, tomou essa atitude. Isso é uma atitude de arrependimento. Uma atitude de querer mudar. Mudar a sua vida, mudar a sua história. Zaqueu disse para ele assim: Senhor, eu dou a metade dos meus bens. E ele era rico, muito rico. Eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E aqueles que eu defraudei, que eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha só que coisa linda que aconteceu na vida de Zaqueu. Uma pessoa que era mal vista pela sociedade, mal falada, subiu, se expôs, subiu para ver Jesus. Mas Jesus foi e falou assim: hoje eu quero ir para a sua casa contigo. Hoje eu quero fazer parte da sua vida. Eu devolvo 4 vezes mais. Pela lei do Império Romano, quando você passava alguém para trás, você tinha que devolver aquilo que você tinha, aquele prejuízo que você tinha causado àquela pessoa, você tinha que devolver o mesmo valor. Mas pela lei de Moisés, você tinha que devolver 4 vezes mais. Ele foi muito além, ele foi lá na lei ainda, porque ele era um judeu, ele conhecia a lei. Ele era pecador, mas ele conhecia a lei. Ele estava errado, mas ele conhecia a lei. Ele queria devolver, restituir 4 vezes mais aquilo que ele tinha roubado, aquilo que ele tinha extorquido aos seus irmãos. Zaqueu fez uma coisa extraordinária, uma coisa sensacional. Ele foi humilde, assim como foi antes de Jesus chegar até Zaqueu.
Jesus, na entrada de Jericó, um cego clama a Jesus e não para de clamar e chama a atenção de Jesus para Jesus curá-lo. Ele teve a oportunidade, aquela oportunidade. A oportunidade, irmãos, todas as pessoas, tem muitas pessoas que se vitimizam e falam que nunca teve oportunidade na vida. Deus dá oportunidade para todas as pessoas na vida. Mas existem oportunidades que são únicas, como essa oportunidade de Bartimeu, porque Jesus ia passar ali somente aquele dia, ele não ia voltar mais ali. Jesus ia passar ali somente aquele dia que Zaqueu, aquela oportunidade era única. Então eles não desperdiçaram aquela oportunidade. Eles superaram a dificuldade. Zaqueu superou a sua dificuldade de ser um homem pequeno, sim. Bartimeu também superou a sua dificuldade de ser cego. Qual que é a sua dificuldade nessa noite? Seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, qual que é a sua dificuldade? A sua dificuldade, irmãos, a multidão que está na sua frente, ela está na sua frente, sabe para quê? Deus colocou ela para ela ser superada, porque você tem capacidade de superar as suas dificuldades. Não precisa você colocar tudo na conta de Deus, que Deus tem que fazer isso, Deus tem que remover a multidão. Não, a mulher do fluxo de sangue, ela era o quê? Ela estava fraca e tinha uma multidão na sua frente. Mas a palavra de Deus diz que ela rompeu a multidão, ela rompeu o obstáculo. Você já imaginou uma multidão de 5.000 pessoas e Jesus ali na frente ali, e aquela mulher fraquinha, já tinha 12 anos, que ela perdia o sangue, ela estava muito debilitada, mas ela rompeu a multidão. Você tem uma grande capacidade, você tem uma força muito grande, mas muitas das vezes, sabe o que acontece? É igual o boi. O boi, se ele soubesse a força que ele tinha, ele não ficava preso. Se ele soubesse a força que ele tinha, ninguém podia dominar ele. E muitas das vezes nós somos igual esse boi. Nós não sabemos a força que nós temos, nós não sabemos a capacidade que nós temos. Você é forte, irmãos. Você é forte. Seja forte a cada dia para superar essa dificuldade que está sobre a sua vida. Essa dificuldade está aí agora, essa multidão está aí agora. Talvez foi o próprio Deus mesmo que colocou para te mostrar o quanto você é forte, o quanto que você é capaz, o quanto que você pode. Então levanta hoje, irmãos. Se for necessário, se você estiver se achando pequeno, se você estiver se achando insignificante, se essas pessoas estão falando mal de você, não olhe para o mundo, olhe somente para Jesus. Busque o seu alvo é Jesus. Jesus, Ele pode fazer todas as coisas na sua vida, mas nem tudo Ele vai fazer. Você sabe quem vai fazer? É você, pela sua capacidade, pela sua força que Ele te deu. Quando a Bíblia fala de um homem chamado Gideão, eu gosto muito dessa passagem, sabe por quê, pastora Josiane? Gideão, eles estavam num tempo difícil, eles estavam vivendo um dia mau, onde os inimigos deles queimavam toda a colheita, todo o trigo, tudo aquilo que eles plantavam, os inimigos vinham e roubavam e queimavam. Mas a palavra de Deus diz que aquele homem, ele colhia o trigo e malhava o trigo no lagar. O lagar é um lugar onde que se amassa uvas com o pé. Olha só a dificuldade que ele tinha. Ele fazia um esforço tremendo para separar o trigo da palha ali naquele lugar. Por isso que quando o anjo chega até ele, ele fala com ele assim: varão valoroso, homem de valor, mulher valorosa, mulher de valor. Deus te colocou na posição que você está hoje porque você é varão valoroso, porque você é varoa de valor. Não abaixa sua cabeça para ninguém.
Não ande cabisbaixo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. Glória a Deus. E disse Jesus, depois que Zaqueu disse isso tudo, e Jesus não pregou para ele 1 hora, 2 horas, igual Jesus pregou no Sermão do Monte, que Jesus pregou, ali eu creio eu, com as de 2 a 4 horas que ele ficou ali falando. Jesus não falou nada para Zaqueu, somente a presença do Senhor ali, de Jesus ali, mudou o coração daquele homem. Somente a presença de Deus naquele lugar ali, naquele ambiente, na vida dele, na casa dele, trouxe o arrependimento ao coração dele. Talvez hoje nós estamos aqui, você está escutando a palavra, porque a palavra diz que o Espírito convence o homem do juízo e da justiça. O Espírito Santo de Deus. Você está aqui não é por acaso. Você está aqui hoje não foi pela sua própria vontade, mas porque Jesus te trouxe aqui hoje, para você ser abençoado, para você ter um encontro com Ele. Ele quer esse encontro contigo a cada dia. Quando Zaqueu acaba de falar isso tudo, sem Jesus pregar, sem Jesus falar nada, Jesus disse assim: hoje veio a salvação a essa casa, porque este também é filho de Abraão. Sabe por que ele fala que é filho de Abraão? Mas todos nós sabemos que ele era humilde. Sim, Zaqueu era humilde, mas ele fala que ele é filho de Abraão porque ele viu o seu coração humilde. Ele aceitou Jesus na sua casa, porque Abraão também era humilde. Sabe por quê? Porque Deus chega a Abraão e fala assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão sai da sua casa. Se fosse uma pessoa que falasse assim: não, eu não vou sair não, aonde que é a terra? Você vai me mostrar a terra? Eu quero ver a terra primeiro, quero ter uma garantia. Não, mas Abraão foi humilde o suficiente para aceitar aquilo que Deus tinha falado para ele. Sai da sua terra, da casa de teu pai, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não é uma terra que ele tinha visto, ele não sabia onde que era a terra, mas ele teve humildade o suficiente e sabia que Deus ia abençoar ele grandemente, a vida de Abraão. E hoje nós somos todos descendência de Abraão. Todos. Aí o Senhor fala: porque, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, glória a Deus. Você sabia, irmãos, que não há nada perdido para Jesus? Pode ser a pior das pessoas, o pior do ser humano que possa existir. Para a gente pode ser perdido. Talvez, não sei, lá na sua casa, no seu, aonde que você convive, tem pessoas que você acha que não tem jeito, mas para Jesus não há nada perdido, irmãos. Para Jesus não há nada perdido. Ele veio buscar, a palavra diz que ele veio buscar. Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Você sabe por quê? Eu, pastor Ricardo, estou aqui hoje, estou pregando a palavra de Deus. Talvez esteja uma pessoa que está lá no mundo agora, bebendo, usando drogas, mas quer saber de uma coisa? Ela tem o mesmo valor que eu tenho para Deus. Diante de nós, não temos, você diante de Deus, nós somos iguais. Jesus, ele é amor. Quando Deus fala assim, que o meu filho, Jesus Cristo, porque eu amei o mundo de tal maneira, que eu dei o meu único filho, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Quem crê que Jesus está aqui, irmãos? Amém? O seu nome hoje, irmãos, é Zaqueu. Hoje o seu nome é Zaqueu. Então eu quero dizer uma coisa para você, Zaqueu. Eu não sei quantas pessoas que tem aqui,
mas Jesus, ele é onipresente. Quantas pessoas aceitarem ele ir para sua casa hoje, você pode ter certeza que ele vai estar lá. Quem quer levar Jesus para casa hoje aqui? Jesus hoje vai para sua casa, ele vai pousar hoje na sua casa, irmãos. Ele quer fazer parte da sua vida, você entende isso? Jesus quer fazer parte da sua vida. Não importa o que você fez, não importa por que caminhos você andou, isso não interessa para Jesus. Interessa que você se humilhe diante dele e seja visto por ele. Jesus quer fazer parte da sua vida hoje, quer ir para sua casa. Ah, pastor, no culto está muito bom, pastor, mas chego lá na minha casa, as coisas mudam, é diferente. Eu não sinto o que eu senti no culto, eu não sinto a mesma paz, eu não sinto a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Vou te dar um conselho, hoje você vai levar para sua casa, e lá na sua casa vai ser como aqui no culto. Lá na sua casa vai ser como você estivesse na igreja. Lá na sua casa, no seu ambiente de trabalho, aonde quer que você esteja, o Espírito Santo de Deus vai estar com você. Jesus vai estar com você, para alegrar o seu coração, para trazer paz sobre a sua vida. Amém, irmãos? Quem está entendendo, irmãos? Bate palma para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé um minutinho. Quero estar orando neste momento. Eu quero estar orando para que você abra o seu coração. Jesus está aí do seu lado, e na hora que você sair por aquela porta, você vai levar ele contigo para sua casa. Talvez tenha pessoas que vêm para a igreja para ter paz, mas não vai ter paz hoje na sua casa, porque Jesus vai estar lá contigo. Quando você chegar na sua casa, você fala: Jesus, você hoje é meu convidado especial. Entra na minha casa, faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Muda a minha história, Senhor Jesus. Hoje eu quero que o Senhor vá para a minha casa. Hoje eu quero que o Senhor vá para a minha casa. Pai, nós te agradecemos neste momento por essa palavra. Senhor, essas pessoas que estão aqui, meu Pai, que abriram o seu coração, meu Pai, e aceitaram o Senhor, que o Senhor hoje vai fazer morada, meu Pai, no coração delas, e o Senhor vai com elas para a sua casa, meu Pai, e o Senhor vai tirá-la da casa delas, tudo aquilo que entristece, tudo aquilo que tira a paz, tudo aquilo que não é do Senhor, meu Pai. Meu Deus, essas pessoas hoje, elas fizeram um compromisso de levar o Senhor para a casa delas, Pai. Hoje o Senhor vai sair daqui com elas, meu Deus, e vai fazer parte da vida delas a partir de hoje, e vai ajudar elas, meu Pai, a passar para os momentos difíceis, pelas dificuldades. O Senhor vai fortalecê-las para elas romperem a multidão e elas serem uma bênção na mão do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Você que sabe, louva o Senhor. Vamos aqui, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo pra te servir. Peço, Senhor, para entrar na sua casa. Entra na minha casa,
porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos o mais alto que você puder e cante. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti, chamar sua atenção e chamar sua atenção para eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Sou pequeno demais. Me das, largo tudo pra Te servir. Entra na minha, mexe com, sara todas as, me ensina. Quero amar somente, porque o Senhor